Amém. Glória a Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, queridos irmãos. Como é que está o seu estado de alegria? Como está isso dentro de você? Porque se nós pararmos e avaliarmos friamente os dias em que nós estamos vivendo e formos reagir conforme a circunstância, é provável que o estado de alegria ele não esteja lá da maneira como biblicamente deveria estar. Como é que está o seu estado de alegria? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito disto. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos irmãos lá de Filipenses, lá no capítulo 4. E se você ler esta carta, você vai encontrar o apóstolo Paulo, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus, conhecido como apóstolo dos gentios, apóstolo responsável por fazer com que o evangelho chegasse a mim e a você. Nós vemos que Paulo, ele não tinha motivos para estar esboçando alegria quando escreve essa carta. Paulo, ele estava preso. E mesmo preso, olha o que ele diz no capítulo 4 e no versículo de número 4. Ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em uma outra tradução, a minha tradução aqui é a Almeida Revista e Atualizada, fala regozijar. Mas tem outras traduções que a palavra regozijar aqui, ela está alegrai-vos. Então regozijar aqui é um estado de ânimo, de bom ânimo, de alegria. Foi por isso que eu perguntei aos irmãos como é que está o seu estado de alegria. Porque a recomendação do apóstolo Paulo nesta carta é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu não sei se você tem de alguma maneira condicionado o seu estado de alegria às circunstâncias que nós temos vivido. Mas eu quero hoje, nesse domingo, falar alguns textos bíblicos para que você anime o seu coração. A despeito das circunstâncias, a despeito dos embaraços que temos visto, ouvido, a despeito dos desafios, das lutas, das crises, das enfermidades, das doenças, a despeito de tudo isso, o antídoto do céu para mim e para você hoje é: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Ah, pastor, o senhor não sabe como é que está a minha casa,
Senhor não sabe como é que estão os meus filhos, meu esposo, minha esposa. O Senhor não sabe como é que está lá dentro. Da mesma maneira que eu não sei como é que está dentro da sua casa. Talvez eu também não sei como estava dentro daquele cárcere no dia em que Paulo escreveu essa carta. Mas a recomendação dele, mesmo diante dos problemas que ele estava enfrentando dentro daquele cárcere, foi: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. A Bíblia, ela nos ensina muitas coisas maravilhosas. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, e isso nós precisamos aprender, irmãos, é passarmos pelas provas cantando louvores. Isso não é tarefa fácil. Assim como eu acredito que quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos lá de Tessalônica, não foi uma tarefa fácil. Como eu disse, Paulo estava preso, encarcerado. E nós sabemos o estado de alguém que está preso. Ele é açoitado, ele é maltratado. Ele não tem a refeição nos horários corretos, se é que tem refeição. E Paulo, ele não estava preso porque ele era um delinquente, porque ele tinha feito alguma coisa de mal. O apóstolo Paulo, ele estava preso porque ele estava pregando o amor de Jesus, a salvação de Cristo Jesus. E dentro daquele cárcere, ele escreve uma carta para animar a igreja. Foi o mesmo dizer assim: olha, vocês estão aí fora, com os desafios, com as lutas, com as perseguições, mas vocês estão aí livres, alegrai-vos no Senhor. Tem a luta, tem a dificuldade, tem o inimigo para vencer, tem a batalha para vencer, tem o esposo para converter, tem o filho para libertar das drogas, mas vocês estão aí fora, livres, e podem fazer isso. Mas antes de fazer isso, a primeira coisa: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Se eu perguntar aqui, alguém tem luta? É provável que nós vamos ouvir aqui das mais diversas, uma mais difícil que a outra. Mas também, se eu perguntar, quem aqui aceitou a Jesus? Quem aqui recebeu Jesus na sua vida? Eu creio que todos aqui vão dizer: eu recebi. Alegrai-vos no Senhor. Porque uma coisa, meu irmão e minha irmã, é irmos para a batalha, é sairmos para batalhar, sem a certeza de quem está no comando da equipe que está indo conosco. A diferença entre eu e você, entre nós, os cristãos, e talvez aqueles que ainda não receberam a Jesus, é que nós temos absoluta certeza que nesta guerra, Belchior, o nosso general é Cristo. Amém. E Jesus Cristo nunca perdera uma batalha. Jesus Cristo nunca travou uma guerra, Allen, para perder. Muito pelo contrário, quando Jesus é enviado ao mundo, a primeira guerra que ele enfrenta foi para me salvar, para te salvar. E por isso nesta noite, a despeito das lutas, a despeito das guerras, a despeito de tantas inquietações que enfrentamos, a palavra de Deus para mim e para você é: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto esse estado emocional, ele começa a ser mudado em nós, o Espírito Santo também começa a mudar outras coisas, que escapa a nossa capacidade de solução.
Mas enquanto nós ficamos prostrados, cabisbaixos, enquanto nós, num estado de espírito, nós nos entregamos aos problemas, à luta, à pandemia, seja lá o que for, nós deixamos de exaltar aquele que nos salvou. E você foi salvo. Você foi salvo por Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, preso, encarcerado, não sabia que dia que ia sair daquela cadeia, mas ele sabia que tinha sido salvo, e embora o seu corpo físico estivesse aprisionado, mas o seu espírito estava livre para dizer: regozijai-vos no Senhor. O que isso quer dizer para mim e para você? É que mesmo que você esteja enfrentando luta, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado na sua casa, mesmo que você esteja enfrentando uma luta, deixa eu te dizer, pelos olhos da fé você precisa enxergar que a sua vida é espiritual, ela é livre para adorar a Jesus, para engrandecer o nome dEle. Aleluia! Regozijai-vos no Senhor. Precisamos, queridos, aprender a passar pela prova cantando louvores. O apóstolo Paulo, ele não se abatia em meio às várias provações que ele enfrentava. Pelo contrário, irmãos, ele passava pelas suas provas cantando, dando glória a Deus, cantando louvores. Aleluia. A Bíblia diz que lá em Filipos, nessa prisão, ele estava com os seus pés presos no tronco, ele e o seu companheiro de oração Silas, estavam presos, açoitados, com seus pés presos no tronco. Significa que Paulo estava de cabeça para baixo. Mas a Bíblia diz que ao invés deles ficarem lá reclamando, murmurando: aí, está vendo, Jesus? Que adiantou eu te servir? Que adiantou eu pregar a tua palavra? O que adiantou eu ir lá na igreja? Olha o que me sobrou: prisão. Olha o que me sobrou: perseguição. Mas não foi isso a resposta dele, não. Mesmo estando lá preso, açoitado, de cabeça para baixo, a Bíblia diz que ele, Silas, cantava louvores. Qual é a prisão? Qual é a situação que você está enfrentando? É alguém doente na família? Talvez um ente querido que você perdeu? Não, talvez não é isso. Talvez é essa liberdade que nós tínhamos de ir e vir, de poder nos reunir aqui e abraçar uns aos outros, e perdemos isso. E isso tem tirado a sua paz, isso tem tirado a sua fé. Ei, cante louvores, adore ao Senhor. Isso é passageiro. Assim como foi lá na vida de Paulo e Silas naquela prisão, esse momento que você está enfrentando também vai passar. Eu fico imaginando Paulo naquele dia lá, Gerson, cantando assim: olha, então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Qual é a canção que você tem cantado, meu irmão? Minha irmã querida, qual é a canção que você tem cantado nesses dias? Seus pés estão nos troncos, sua cabeça está para baixo, está faltando oxigênio no seu cérebro.
Ou só é uma questão emocional que está roubando o seu estado de alegria? Você precisa aprender a passar pela prova cantando louvores. A Bíblia nos ensina isso. Aleluia. Se você vê lá em Atos, no capítulo 16, e o versículo de número 24 e 26, você vai ver Paulo e Silas na prisão, cantando louvores. Eu não estou dizendo que você não deva, às vezes, reclamar da situação que você está vivendo. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos posicionar acerca dela. Mas antes de qualquer coisa, o meu e o seu posicionamento deve ser cantar louvores. Aleluia, aleluia. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 10, o próprio Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é aí então que eu estou forte. Amém? Às vezes, nós queremos demonstrar alguma coisa de bom diante de Deus, mediante as coisas que está tudo caminhando para o nosso bem. Hein, Lipe? Está tudo caminhando para o meu bem, então eu canto louvores. Está tudo dando certo, então eu dou um glória a Deus. Se eu estou conseguindo todos os meus objetivos e alcançando todos os meus resultados, aí eu semeio na casa do Senhor, aí eu invisto na vida de um irmão, aí eu oro, aí eu jejuo. Ei, você precisa aprender a passar pela prova cantando louvores. É na angústia, é na perseguição, é no momento em que você se sente fraco, é nas suas injúrias, são nas suas necessidades, é nas perseguições. Por amor de Cristo, você precisa entender que é na sua fraqueza que o Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Paulo ainda nos dá uma outra lição de ânimo, dizendo: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glória a Deus. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Aleluia. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, ou quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. O passar por lutas, por tentações, por privações, não deve ser única e exclusivamente motivos de desânimo e de inquietação para mim e para você, mas também tem que ser, e acima de qualquer coisa, motivo de ressuscitar o nosso bom ânimo. Aleluia. Tem de bom ânimo, glória a Deus. Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve lá no versículo 3 e 4: e não somente isto,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aleluia, amém. Então a luta e a tribulação não é de todo ruim, mas como cristãos, como genuínos cristãos, como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, você precisa entender que a aprovação ela existe, ela vai vir mesmo, e o que nós precisamos aprender é passar por ela louvando ao Senhor. A pandemia chegou, coronavírus chegou, e chegou para todo mundo, não tem branco, preto, rico, pobre, asiático, europeu, ocidental, oriental, não tem, veio para todo mundo. A questão é como é que nós passamos por ela. Alguns escolheram passar confinados em si mesmos, alguns escolheram se trancafiar, alguns escolheram o quarto escuro, outros escolheram os prazeres desta vida para tentar se refugiar. E você, como é que você está escolhendo passar por este momento de tribulação? A Bíblia nos ensina nesta noite que nós precisamos aprender passando dando glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Aleluia. Como eu disse, todo mundo vai passar, querido, não tem jeito, mas nós precisamos passar louvando ao Senhor. Uma outra coisa que eu e você nós precisamos aprender, aleluia, é que há promessas de Deus, há promessas de alegria da parte de Deus, Flávio, para um cristão que decide viver a sua palavra. Há promessas de alegria, porque a alegria, ela não é algo mágico, que você faz assim, estou alegre, estou triste, estou alegre, não. A alegria também demanda do Senhor, a alegria verdadeira, genuína, essa alegria que nos faz avançar, que nos faz prosperar, que nos faz conquistar, que nos faz possuir a terra. E a Bíblia tem muitas promessas de alegria para o cristão. Existe um ditado aí fora que depois da tempestade sempre vem a bonança, e depois da prova, meu irmão, vem a vitória. Assim como depois da tempestade vem a bonança, depois da prova vai vir a vitória. Então, ao invés de ficarmos entristecidos, vamos seguir a recomendação bíblica e nos alegrar no Senhor, porque depois da prova vai vir a alegria, vai vir a vitória. Aleluia. Lá no Salmo de número 30, o verso de número 5, o salmista afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém, Vilalba? O choro dura uma noite, é verdade, mas quando vem amanhã, o sol raia, a alegria vem junto. O que isso significa para nós? Que há promessa de alegria para nossas vidas. Isso é de Deus. Então esse momento de tristeza, quantos não estão tristes? Perdeu gente, perdeu amigos, familiares, emprego, perdeu negócios, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. A única coisa que você não pode perder é a alegria do Senhor na sua vida. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós precisamos nos agarrar nas promessas do Senhor.
Lembrei de um hino da harpa que diz assim, Flávio: firme nas promessas do Senhor Jesus. Quem lembra? Amém, amém, que os irmãos lembram, né? Glória, eu esqueci a segunda parte. Amém. Lá em Isaías, no capítulo de número 61 e o versículo 7, o Senhor, Ele nos faz promessa dizendo: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Essa promessa aqui de Isaías, você sabia que é para mim e para você? É a promessa que Isaías, usado por Deus, profetiza para a igreja, porque quem vai ter perpétua alegria é a igreja, é aquele que descansar no Senhor, é aquele que confiar no Senhor, é aquele que fazer o Senhor o seu Deus, o seu único e exclusivo Deus. Há uma promessa de perpétua alegria para você, meu irmão. Então, o choro vai passar, ele dura apenas uma noite, mas a alegria virá, e ela não virá apenas para um momento, é promessa de uma alegria eterna. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 31, e o versículo de número 13, aqui nós encontramos Deus fazendo outra promessa, dizendo: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em alegria a sua tristeza. Palavra de Deus para mim e para você. Este estado de tristeza que talvez você está enfrentando, a promessa de Deus para nós é que Ele vai transformar esse estado em um estado de alegria. Creia nisto, meu irmão, creia nisto. Aquele que nos prometeu, aquele que nos fez a promessa é fiel. Aleluia. O profeta Abacuque, no capítulo 3, e o versículo 17 e 18, ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, olha o que Abacuque diz: eu me alegrarei no Senhor, mesmo que não haja nada. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você crê nessa palavra? Se você crê, eu quero que você fique de pé, por favor. Você que está aí na sua casa, você crê nessa palavra? Crê. Se posicione aí também. Se posicione, fique de pé. Aleluia. O seu posicionamento também é um ato da sua fé. Aleluia. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 12, o apóstolo Paulo, ele ainda nos aconselha dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Aleluia.
Há promessas de alegria para você, Paulo. Há promessas de alegria para você que está aqui hoje, nesta noite. Há promessas de alegria da parte de Deus para mim, para você, você que me ouve aí do outro lado. Há promessas de Deus de alegria para você. Esse momento vai passar, essa tribulação, esse caos vai passar, e quando passar, você precisa estar posicionado, adorando a Deus, regozijando diante do seu Deus, bendizendo a Deus, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Há promessas de Deus para mim e para a sua vida. Há promessas de Deus para nós, aleluia.